Está no ar mais uma edição do podcast A Palavra é Tua, o podcast do Sindicato dos Jornalistas. Ao meu lado, a Alana Dias, estudante de jornalismo e o nosso parceiro aqui de luta. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Na verdade, uma vitória. É que depois de 13 anos, nós garantimos o primeiro reajuste com ganho real e pago em cota única. Para contar como foi toda essa negociação, que iniciou ainda com muito estudo no ano passado, Laura Lagranha Santos Rocha, nossa presidenta, Antônio Carlos Porto, nosso assessor jurídico. Sejam bem-vindos e comecem a contar para todos os nossos colegas tudo que a gente passou. Eu estava lá. Passamos bastante. Foi difícil. Vai lá, Laura. Começa, Laurinha. Um olá para todas e todos, né? Porque a gente não sabe se o pessoal vai assistir de manhã, de tarde, de noite, então vamos para o famoso olá. Realmente foi um trabalho árduo, nós nos debruçamos na Convenção Coletiva de Trabalho desde outubro do ano passado, criamos cláusulas novas, fizemos estudos de causos sobre a questão da qualidade de vida, saúde mental, direitos das mulheres. Por quê? Porque esses assuntos são caros para a nossa categoria. A maior parte das denúncias que nós recebemos, de muitas até anônimas, porque as pessoas não querem se expor, são por questões de assédio moral, são por questões de assédio sexual, são por questões de pressão da mãe trabalhadora que está com o filho doente. Então, como eu sou a terceira mulher a assumir o comando dessa entidade, o momento é agora da gente discutir esses assuntos. Não chegamos a um fechamento que queríamos, com certeza, a gente sempre quer mais do que a gente consegue, mas isso é da vida, né? Avançamos bastante, mas pelo menos a gente deixou a nossa marca. A gente mostrou para os sindicatos patronais que as próximas negociações precisam avançar. Até hoje, a nossa preocupação maior era em não perder direitos. Era manter as cláusulas da convenção coletiva vigentes para não prejudicar a nossa categoria. Só que nós ficamos 13 anos sem aumento real. Nós ficamos 13 anos sem discutir sobre cláusulas novas para a nossa convenção coletiva de trabalho. Então, agora, na primeira mesa de negociação com os sindicatos patronais, nós propusemos avanços e conseguimos isso já de antemão com a formatação da comissão paritária, que é algo que, com certeza, a gente já vai ligar para marcar o primeiro encontro para discutir alguns desses assuntos e teremos rodadas durante um ano inteiro para que os nossos patrões não sejam pegos de surpresa, de novo, como eles colocaram, de nós termos que discutir assuntos tão sérios somente na hora de fechar a Convenção Coletiva de Trabalho. Porto, na verdade, terminamos já nos debruçando para a próxima, né? Não para. É verdade. Bom, buenas a todos. A verdade é assim, a gente avaliava que essa negociação coletiva seria difícil. Não que as outras não fossem, mas tinha algumas particularidades nessa negociação que nos preocupavam bastante. Assim, uma era uma inflação acumulada muito baixa. Portanto, simplesmente, mesmo que a gente conseguisse atingir 100% da inflação, que já seria um ganho importante, o resultado para a categoria não seria tão significativo assim. E mais, nós conhecemos o patronato e sabíamos que a conquista de um reajuste integral seria muito difícil. Mesmo que se conseguisse a inflação, a tradição tinha sido de parcelamento. Sim. E parcelar uma inflação tão baixa, certamente haveria problemas. Então, essa circunstância foi identificada já no meio do ano passado, quando começamos a pensar como seria o desenho dessa negociação coletiva. E aí, como a Laura referiu-se, a partir de outubro, nós montamos um grupo de trabalhos e passamos a construir uma pauta que incluísse não apenas a questão econômica, mas também aspectos que fossem além disso, e que fossem alguns aspectos vinculados com a atualidade da categoria, com a realidade de uma categoria que hoje é um pouco diferente do que se tinha antes, assim. O que se fez no passado não foi errado. Assim, se teve uma avaliação, sobretudo nos últimos anos, onde houve uma ofensiva patronal, reforma trabalhista, enfim, uma perda global de direitos imensa, assim, onde
a postura defensiva de tentar assim, nenhum direito a menos foi uma consigna importante para a categoria, que a gente conseguiu atravessar um inverno terrível sem ter perdas importantes. Algumas coisas se perderam, mas foram poucas. Basicamente se conseguiu manter. E como a Laura referiu, de alguma forma houve uma certa surpresa patronal em enfrentar uma pauta nova. Porque assim, nós levantamos todo um capítulo de direito da mulher e todo um capítulo de saúde, segurança e segurança mental também. A questão do assédio foi muito bem trabalhada. E, de alguma maneira, não posso dizer que os empregadores foram surpreendidos, mas eu acho que eles não levaram a nossa pauta tão a sério quanto a gente estava levando. E que nós, como disse a Laura, nós preparamos essa discussão entendendo que isso era algo que nós não estávamos lá falando em nosso nome, em nome da comissão de negociação. Nós sabíamos que aqueles temas eram temas que nos tinham sido levados. Pela nossa categoria. Pela categoria. Então, assim, nós estávamos lá assim, seguros de que nós não estávamos falando alguma coisa que viesse da nossa cabeça, mas temas que brotaram das consultas que nós fizemos ao longo daquele período como um todo. Então, eu faço esse balanço dessa negociação como um balanço muito positivo, como dissesse, Vivi. Acho que foi realmente bastante positivo, seja pelo aspecto que há uma certa que é um pouco inédito a gente ter obtido um aumento real, ainda que simbólico, mas isso é um marco importante, assim. E mais que tudo, assim, foi uma negociação onde se correu riscos importantes. Isso eu acho que a gente tinha que conversar com a categoria. Foi uma negociação muito tensa. Nós tivemos momentos assim de grandes dúvidas. Será que nós estamos seguindo o caminho certo? Nós estamos pondo em risco a convenção coletiva hoje em vigor? Então, assim, isso eu acho que a gente precisava conversar com a categoria. Mas eu diria, o resultado que nós obtivemos foi um resultado positivo. Tem algumas coisas que eu queria conversar com a categoria sobre isso. Mas eu acho, né, Laura, que o resultado foi bastante bom. E até porque agora os próximos resultados vai depender da categoria estar aqui conosco. Né? Não adianta a gente continuar peitando na mesa patronal, com a patronal, questões que a gente queira implantar na nossa convenção coletiva de trabalho, se os nossos colegas não estiverem aqui discutindo conosco e dizendo nas redações que é isso realmente que eles querem. E a realidade mudou muito, né, por tudo que era antigamente para hoje. Segundo dados da FENAGE, hoje em dia são 58% mulheres nas redações, o que não era a realidade de antigamente. Então, tudo isso a patronal precisa se readaptar também para discutir essas questões que a categoria quer que se coloque na mesa, que é a questão do assédio, que é a questão da qualidade de vida e da saúde mental. E isso são dados, inclusive, que são discutidos, informações que são discutidas a nível mundial. Biden e Lula, há pouco tempo, estavam discutindo as relações entre sindicatos e governo, porque isso é o futuro. Né? Como bem disse a nossa colega internacional Mônica Cabanhas, que foi um grande ganho para a nossa diretoria e que nos subsidiou praticamente durante toda a convenção coletiva com informações e subsídios para que a gente pudesse ter elementos, porque isso também é uma coisa que a gente tem que ter certeza, né? Com dados, com informações, não tem como se dizer nada contra. Exatamente. Né? Nós fomos preparados com esses dados, essas informações, para apresentar o que a gente queria para a patronal. Então, eles não tinham como dizer não de total, porque eles não tinham argumentos contra. Né? E a Mônica sempre fala do ganha-ganha. O futuro é esse. Ganham as empresas, ganham os funcionários e todo mundo sai satisfeito. Não, isso é verdade. Assim, diversos dados que se levou para a mesa assim, sobre o número de horas perdidas em função de burnout e outros tipos de desgaste que o novo sistema de organização do trabalho leva a um nível de desgaste mental muito alto. E isso vai desde a cobrança que as chefias recebem dos controladores e que depois transferem para os jornalistas na base. E repassam. E muitas vezes essa camada intermediária, por ter que impor, digamos, um determinado ritmo de trabalho, acaba tendo uma conduta que talvez não seja a melhor. Sim. Então, construir um espaço onde a gente possa conversar sobre isso, porque não se trata exatamente de ficar fazendo denúncias em si, entende? Porque assim, nós compreendemos, vários dos nossos chefes também são jornalistas e são obrigados a encaminhar uma determinada política que muitas vezes leva a grande desgaste, sofrimento mental e situações
terríveis. Assim. Então, ter um espaço onde conversar sobre isso, não no sentido de ficar denunciando, fulano fez isso, fulano... Às vezes tem que ser feito isso, não há nenhuma dúvida. Mas, em linhas gerais, se houver um espaço onde a gente consiga prevenir esses acontecimentos, é de extrema importância. De extrema importância. Porque tem um dado também, né, que além do número de mulheres ter aumentado muito nas redações, as redações estão cada vez mais jovens, né? Exatamente. Então, esse sofrimento mental também acontece muito com os jovens. O Alander, né, que ainda é estudante, acompanha também um pouco isso com colegas dele que já estão no mercado de trabalho, acompanha um pouco do nosso sofrimento aqui, porque ele é um parceiro que está sempre aqui com a gente. Então, essas redações também elas precisam estar preparadas para o sofrimento das mulheres, das mães, que estão em maioria, e esse pessoal que está chegando e recebendo um nível de cobrança que eles não estão preparados para isso também. Alander. Olá a todos, né? Nós viemos de 4 anos de jornalismo muito atacado, né? Em todos os sentidos, seja na redação, seja repórter de rua, né? Mulheres jornalistas atacadas. Então, eu acredito que isso reflete muito esse reajuste depois de 13 anos que a gente pleiteou e que eu consegui acompanhar esse trabalho sendo estudante, né, e acompanhando o empenho de cada um de vocês aqui. Para quem está entrando na profissão é muito importante saber que está subsidiado e que tem uma categoria que está lutando, né, está debatendo esse assunto do reajuste e realmente é uma vitória. Fico bem feliz e acredito que os estudantes que estão entrando em mercado também são muito gratos ao Dr. Porto, a Laura, a Vivi e a todos que se envolveram, né, nesse embate aí com a questão dos reajustes aí. Muito obrigado. Imagina. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre muitos colegas só entraram em contato perguntando, já saiu? Já saiu? Como é que a avaliação de vocês quando nós optamos por ir para a mediação, né? Vamos fazer nós todos essa avaliação, mas começa por ti, Laura. Essa decisão não foi fácil. Na verdade, essa pergunta é o reflexo dos nossos patrões, realmente, porque eles só querem sentar na mesa para conversar quando o índice do NPC estiver fechado. Eles acham, na mentalidade do que foi feito, colocado em mesa até hoje, que o que vale só é questão salarial. E a gente sabe que não é só essa questão salarial. E como o Porto estava falando, a questão da mentalidade, talvez, às vezes as pessoas não têm consciência da forma como elas estão lidando com os seus parceiros e profissionais. Então, e essa comissão paritária que a gente conseguiu fechar, talvez seja o começo para as pessoas pararem e refletirem, pensarem, mas pode ser diferente, não precisa ser com essa pressão toda, não precisa ser com esse estresse que leva a doenças e que daí vai afastar, e aí sim a empresa vai sair perdendo, porque vai ter que estar pagando por um auxílio doença para uma pessoa que poderia estar lá produzindo, né? Então, todas essas coisas a gente teve ganhos. Foi arriscado ir para a mesa de mediação? Foi. Agora, seria muito mais arriscado e muito mais irresponsável da nossa parte aceitar um NPC baixo da forma que era, parcelado, né? Como foi, inclusive, pior ainda se a gente tivesse aceitado na primeira rodada em que eles queriam nos dar 50% do NPC. Exatamente. Então, se a gente parar para pensar que na primeira proposta de 50% do NPC, a gente chegou ao NPC integral em pagamento único, né? Então a gente realmente valeu a pena arriscar, valeu. Concordo que a gente tem que sempre pesar, nós temos que ser responsáveis o suficiente em saber se a gente não vai botar em risco o restante da convenção coletiva de trabalho, se a gente não vai estar dando um tiro no pé, como se diz, né? Mas nesse caso específico a gente arriscou, venceu e estamos prontos para começar já a estudar as cláusulas para 2024, 2025. Laura, assim, a questão foi, de fato, tensa em determinados momentos, assim, se criou alguma preocupação importante sobre qual ia ser o resultado disso, assim. Primeiro, assim, ninguém de nós vai ser ingênuo de achar que o reajuste não é importante. O reajuste salarial é uma matéria importante e eu, infelizmente, diria assim, acho que até para a maior parte dos jornalistas, a maior preocupação deles com o que eles ainda chamam de dissídio é qual vai ser o aumento. Exatamente. Esse é o grande problema, assim, a dificuldade de compreender que a negociação coletiva vai muito além disso, porque assim, as pessoas têm que compreender que na negociação coletiva nós somos como legisladores, nós fazemos leis para se aplicar às partes. E hoje de uma forma muito mais séria, porque com a reforma trabalhista, o que é negociado vale mais que a lei.
Portanto, a responsabilidade de quem está fazendo a negociação aumentou de uma forma dramática. E esse é um ponto que eu me preocupo, eu gostaria de conversar com a categoria. Eu vou tratar do tema da mediação, mas antes, assim, ó, a questão, assim, às vezes a gente se sente como, sabe, aquele lateral que tem que avançar e tu olha assim, mas não tem cobertura, onde é que está a categoria para... Eu tenho que avançar, eu tenho que fazer um ataque, mas se tem alguém na minha retaguarda... Então, assim, isso eu acho que era super importante a gente conversar nas redações, contar um pouco da história, contar as coisas que aconteceram, etc. Mas, enfim, o fato é que a gente chegou num determinado momento de impasse, que envolvia, sobretudo, a questão da Convenção 190, que trata da questão de saúde mental e outros temas, assédio e outras coisas todas, que se chegou no impasse. A discussão já veio torta desde o começo, assim, porque, cara, quando se discutiu as cláusulas que envolviam o direito da mulher, foi muito complicado. Porque, assim, o argumento de que tinha vindo recém uma nova lei que estabelecia salários iguais para mulheres e homens, que, convenhamos, é antigo como a CLT, a ideia de que tu tem que ter paridade salarial, trabalho igual, salário igual. Não é novidade nenhuma em relação a isso. Mas aquilo era tratado como se fosse uma revolução gigantesca, entende? Um avanço. Como se fosse um desastre, como se as empresas... Bom, a gente ficava pensando, será que as empresas praticam isso de ter um salário tão assim diferente de homens para as mulheres? Bom, mas enfim, a discussão realmente foi muito dura. Assim. E o que é legal da experiência da mediação? É que se cria um outro espaço de conversas, entende? Até então, nós estamos conversando entre nós, os patrões na sua mesa, nós na nossa mesa, e tentando chegar num determinado nível de acordo. Num determinado momento, chegou um muro, tinha um impasse e dali ninguém conseguia avançar. Nem o lado de lá queria dar um passo atrás, nem o nosso que podia dar um passo atrás. Nós tínhamos chegado no nosso limite. Sim. Bom, e aí como é que resolve isso? A solução seria o seguinte: bom, damos por frustrada a negociação direta e vamos chamar alguém para nos ajudar, para fazer o processo de mediação. E esse aspecto eu acho que é interessante a gente frisar. Assim, a Justiça do Trabalho mudou um pouco o seu papel. Assim, o pessoal mais antigo lembra que da figura do dissídio coletivo. E até alguns jovens ainda hoje dizem assim, não, agora... justiça. Vamos botar o dissídio, vai no dissídio e tal. O dissídio hoje praticamente acabou, porque essencialmente ele depende da concordância da outra parte para ser ajuizado. E, portanto, isso não acontece e termina que a tendência é de extinção nos tribunais superiores em função dessa matéria. Então, se criou um espaço novo, que é um espaço de mediação, e que tem sido muito bem usado pelo TRT. Vocês tiveram essa experiência aqui. Nós já tínhamos usado uma vez, mas aí por uma questão de detalhe, acho que era bem vinculado mesmo ao reajuste, e dessa vez se teve uma conversa mais ampla, envolvendo todos... E o doutor Ricardo, que é o vice-presidente do tribunal, teve uma postura super importante. Hoje presidente. Teve um papel super importante no sentido de aproximar as partes e sabe, colocar assim, mas nós estamos falando de quê mesmo? De 1,87%. E até sobre a Convenção 190 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, o entendimento dele é que nós estávamos indo pela linha certa. Exatamente. Ajudando as empresas. As empresas a se salvaguardarem de ter ações sobre a questão do assédio moral, né? E realmente foi um impasse que ficou visível para todo mundo, que na próxima vez nós vamos ter que avançar esse impasse, porque ele não tem motivo de existir. Né? Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que assim, fica a nossa tarefa de fazer funcionar essa comissão paritária que vai discutir esses temas. Acho que isso é super importante. Porque um tema é o seguinte, nós não podemos deixar que a negociação coletiva ocorra apenas na database. Sim. Sabe, a gente tem que... Na verdade, a negociação coletiva é um processo permanente. E com a existência dessa comissão paritária, nós vamos poder tratar de temas que não poderão, quando chegar na database, serem apresentados como uma surpresa. Então, assim, é uma comissão que permite representantes de empregadores, representantes de empregados, mas também convidados. Então, se pode convidar médicos, se pode convidar especialistas de várias áreas, enfim, criar um espaço que não seja um espaço da construção do conflito. A própria Organização Internacional do Trabalho será convidada. Exatamente. Porque o conflito faz parte das relações de trabalho, isso não é problema. Sim. Mas nós precisamos de espaços onde se consiga trocar ideias
para chegar a determinados níveis de consenso. Ou então até concordar em discordar. Exatamente. Chega só, em tal ponto nós não temos acordo, legal, bom, não, vamos ver o que a gente faz com essa divergência. O que mais me chamou a atenção, eu nunca tinha participado de uma mediação. Eu ia fazer essa pergunta para a dona Viviane, que era a primeira mesa dela, como foi justamente isso, né? O teu testemunho é importante aqui. Ele apresentou, né, ele recontou a nossa história, né, de uma maneira que fazendo, até o que eu achei mais legal, assim, na primeira mediação, onde ele disse, esse é o tema de casa de vocês precisam, patronal, né, vocês precisam refletir sobre essa solicitação, porque essa solicitação é muito importante para o sindicato e ela não traz nenhum prejuízo para as empresas, muito pelo contrário, né? Então, assim, a maneira que, claro, no calor da emoção, né, eles defendendo o lado deles, nós defendendo o nosso, com bastante rigor, diga-se de passagem. Rigor. Essa mediação foi fundamental, porque ele conseguiu fazer esse meio de campo, né, e mostrando exatamente a importância do que a gente estava pedindo e tentando achar a melhor forma. Como podemos, então, escrever isso de uma melhor forma que contemple os dois? E nenhuma, porque nós estávamos numa situação que ou botava ou não botava, né? A gente queria, eles não queriam, a gente queria, eles não queriam, né? Então, assim, eu acho que foi muito produtivo e eu fiquei muito contente com a maneira que, enquanto funcionária, enquanto jornalista, enquanto do sindicato dos trabalhadores, né? Fui tratada lá, realmente. Nós fomos extremamente bem tratados, da mesma forma que eu vi que eles também foram tratados, porque eu acho que a gente também leva um pouco aquilo... Ai, mas como é que vai ser lá? Porque os patrões já chegam ganhando, né? Sempre. A gente sempre tem um pouco... Eu tinha um pouco desse medo, né? E até pela forma que se deram algumas dos nossos encontros, né? Assim, que eles foram muito duros em algumas situações. Eu tinha um pouco de medo, assim. Eu fiquei muito contente com o resultado, mais ainda com o que a gente conseguiu, né? Mas muito com a maneira que foi conduzida a mediação. Eu fiquei muito feliz. Porque o impasse que ocorreu na negociação direta entre sindicato e patronal só conseguiu ser desfeito porque houve a intervenção do TRT4. Exatamente. Senão nós estaríamos aqui ainda discutindo e batendo boca e vendo onde é que isso ia dar e criando uma situação, né, que acabaria também se voltando contra nós. Porque em um determinado momento a categoria quer o quê? Eu também quero o meu aumento, né? E aí? E não fechou? E aí como é que fica? E a convenção como é que fica? Até a gente tem que fazer um apelo para as nossas colegas, os nossos colegas, que venham aqui para dentro do sindicato, conversar conosco com mais frequência e não só entrar em contato para querer saber qual foi o índice do NPC que será acrescido ao seu contra-cheque. E em qual folha entra? Que mês E a propósito disso, né, Vivi e Laura, assim, uma coisa que tem que ser lembrada, não vamos entrar em nomes de empresas, quem fez o que, isso não é importante. Claro. Mas, assim, visivelmente a sustentação financeira ou a tentativa de atingir a sustentação financeira foi utilizada durante essa negociação. Sim. Sabe? Num determinado momento, a contribuição ao sindicato de uma empresa importante foi barrada, não foi passada para nós, embora todos os dados, todos os procedimentos tenham sido feitos de uma forma correta. Exatamente. E assim, por quê? Não é por uma questão filigrana jurídica, porque a interpretação, porque aquela cláusula... Não era nada disso. Aquilo foi utilizado como uma pressão sobre a entidade sindical, dizer assim, se não tiver acordo, vocês não vão ter dinheiro. Exatamente. E esse é um dado que eu acho que a categoria tem que pensar. Assim, a negociação coletiva é um processo assim, que exige investimento. Entende? Sabe, não é do nada, a gente precisa ter especialistas. O que a Laura falou sobre a importância da gente ter informações. Algumas informações são públicas, outras a gente precisa de assessoria para obter essa informação. Exatamente. E sem a contribuição da categoria, porque as pessoas não te contribuem de graça, entende? As pessoas não vão te dar trabalho de graça. Nenhum jornalista vai querer trabalhar de graça. Todo mundo vai querer ser remunerado por isso. Então, assim, a importância de haver contribuição que permita que nós exercitemos a negociação coletiva de uma forma mais eficiente, isso é super, super, super importante. E claro que para nós é doloroso verificar assim, que
muitos dos que ligavam para saber qual era o aumento foram aqueles que fizeram oposição à cota. Sabe, sim. que é uma situação assim que a gente fica, pô, tá se valendo do trabalho dos outros sem nenhum tipo de contribuição, entende? Nós passamos, todos nós aqui, passamos no mínimo desde outubro, nos reunindo semanalmente para discutir, preparar essa pauta, organizar umas negociações. Sabe, pô, isso exige esforço, exige trabalho e exige parceria. Entende? Isso tem custo, entende? Isso tem custo. E, infelizmente, por exemplo, os dados do DIESE, do Departamento de Estatísticas, né, a gente só conseguiu tê-los porque eles estão agora em parceria com a Central Única dos Trabalhadores e nós somos cotistas, um sindicato cotista. E aí a CUT nos passou o boletim, aí a FENAGE nos passou o boletim, que também agora a Federação Nacional dos Jornalistas está vinculado ao DIESE. Né? Mas, assim, nós, enquanto sindicato, claro que nós queremos ter o DIESE na mesa com a gente, mas isso precisa ter investimento, Exatamente. bem como o Porto falou. Assessoria jurídica, assessoria contábil, para poder estar na mesa conosco, para querer mais para o profissional, eles precisam ser remunerados. Ninguém vai sentar na mesa conosco de bom amigo. Podem até, mas um trabalho complexo a gente tem que, inclusive, por uma questão de respeito, remunerar, como nós queremos ser bem remunerados também. E isso fica tudo muito claro numa situação que, às vezes, me parece que as próprias empresas fazem uma pressão para que os funcionários façam oposição à cota, né? Mas é esse mesmo funcionário que faz a oposição à cota e depois manda um e-mail dizendo: eu estou passando por isso, estou tendo que fazer horas assim, estou tendo que fazer horas assado. Quem é que pode me ajudar? Quem pode te ajudar é um serviço de assessoria jurídica que o sindicato paga. Ninguém, não é de graça. Esse serviço que a assessoria jurídica nos oferece tem um custo. A contábil tem um custo, nós não recebemos pelo sindicato, mas as empresas que nos cederam pagam os nossos salários, né? Então, assim, ninguém trabalha de graça. Hoje a gente trabalha em outro ambiente, eu e a Laura, mas o trabalho de graça não existe. E a nossa categoria, mais ainda, não escreve uma frase de graça. E aí, mas liga pedindo, assessoria precisa de assessoria jurídica. Daí tu faz um encaminhamento e pergunta: mas você não quer vir te sindicalizar? Tem os benefícios? Não. E também quer fazer oposição à cota, mas daí quando precisa do sindicato e da assessoria jurídica. E isso até é uma informação que acho que poucas pessoas pararam para pensar nesse fato em si, que após a reforma trabalhista não é mais obrigatória a participação do sindicato nas homologações e rescisões contratuais. Exatamente. Somente é obrigatória a participação do sindicato para quem é sindicalizado. E isso é decorrência do nosso acordo coletivo. Exatamente. Porque se fosse pela lei também não seria. Não seria opcional. É porque está lá na cláusula da convenção que a gente negocia com a patronal. E aí a gente faz como exigência que a pessoa que é sindicalizada venha cá e tenha todo o seu apoio do sindicato. E as pessoas não percebem isso. É R$30, R$35 que eu vou pagar por mês. Gente, é um almoço fora, é uma saída num final de semana. E olhe lá, nem mais, isso aí não paga nem mais uma saída, né? Nós estamos desde 2018 sem reajuste nas nossas mensalidades. Não é um custo tão elevado que a pessoa não possa participar para poder ser beneficiada pelos direitos que o sindicato oferece para ela. E nós temos, além da assessoria jurídica, da assessoria contábil, nós temos parceiros, né, convênios com descontos, né? Então, assim, não é simplesmente uma contribuição que tu não vai saber, né? Não vai ter nenhum benefício, porque a gente sempre acaba, né? Todo trabalhador, ele busca também seu benefício. E nós temos um caminho que a gente tá trilhando com bastante êxito, com parcerias novas e muito importantes, mas sem assessoria jurídica, a gente não vai a lugar nenhum. Não, é isso, até porque assim, uma coisa é a assessoria jurídica que eu presto para vocês nas negociações coletivas e na questão coletiva como um todo. O resto tem convênios que cobrem a situação individual de várias pessoas. É uma situação diferente, é outro tipo de remuneração, outro tipo de relação, mas que também é uma coisa, decorre de um convênio feito pelo sindicato. Uma coisa assim, tá bem, eu recebo para fazer uma negociação coletiva com vocês. A outra coisa é com os problemas que as pessoas vão ter, tem um convênio que vai atender de acordo com as circunstâncias, cada tipo de situação. Mas, enfim, o que eu acho que é assim, a gente poderia
nós temos uma ferramenta importante na mão, Laura, esse ano, assim, que ao longo do ano 2024, que é a questão da comissão paritária, essa como um todo. E eu acho que a gente tem que ser muito ambicioso e ofensivo em relação a isso. Não no sentido de ser, aquilo que eu tinha dito antes, não é um espaço para criar conflito. É um espaço para a gente criar condição de identificar problemas e construir caminhos para a solução. Talvez não se solucione no início, porque, enfim, são situações difíceis, complexas. Bom, todo mundo que trabalha numa redação sabe quanto tipo de assédio diferente ocorre e quantas vezes eu já atendi do lado contrário, porque geralmente assim a gente pensa só do lado que está sofrendo o assédio, mas muitas pessoas que fazem o assédio também estão num sofrimento mental por ter que fazer isso. Sim. Numa contradição horrorosa, entende? Porque estão tratando os seus colegas, às vezes até seus amigos, tendo que ter uma cobrança que muitas vezes até eles nem concordam. Então é um espaço super importante para a gente desenvolver. E aí eu acho que o que o Ricardo Martins Costa, o que foi nosso mediador, ele disse é uma verdade. Isso é do interesse das empresas. Sim. Para as empresas é bom que aconteça isso, porque assim, é certo que quanto maior nem adianta, claro, quanto maior é mais difícil saber o que acontece nos meios intermediários, assim, mas mesmo em empresas pequenas, os caras escondem, as pessoas escondem, não dizem o que está vendo, querem se proteger, achando que estão se protegendo e tal. Então acho que esse é um espaço bem legal da gente ver e tudo. E assim, tem a questão que a gente precisa conversar sobre o interior e sobre as áreas da Grande Porto Alegre, entendeu? Esse ano nós tivemos uma longa discussão sobre... tá bem, uma coisa, a gente sabe que não justifica pagar os jornalistas que trabalham no interior e os que trabalham na capital têm a mesma competência, a mesma condição, etc. Isso não se discute. O que se discute é a condição financeira de um jornal pequeno, de uma cidade pequena ou de uma rádio pequena, ela possa pagar ou não. Mas assim, há empresas importantes na Grande Porto Alegre que precisam e que têm dimensão, que têm tamanho. Sim. E é importante, e esse foi um ponto de pauta. Nós elegemos algumas cidades polo, onde existem veículos importantes, onde existe uma concentração de rádios, de televisão e de jornais que poderiam, na nossa avaliação, e deveriam cumprir o piso da capital, até porque muitas vezes a mesma empresa tem veículos num e no outro local. Mas para isso a gente precisa que o pessoal participe. É isso que eu ia comentar, né? Porque nós temos uma adesão do interior muito pequena, da Grande Porto Alegre também, né? Então, aí fica difícil a gente também debater, sabendo, obviamente, o que acontece, mas sem esses depoimentos, sem as pessoas estarem juntos, trazerem isso na própria assembleia, né? Depois nas próprias reuniões. Isso complica muito. A ideia agora é exatamente essa, né, Vivi? Nós vamos formatar diferentes assembleias por regiões para que possa ter uma penetração maior. Uma das coisas que, eu não sei se a gente pode dizer que da pandemia a gente tirou alguma coisa boa, né? Porque a pandemia foi difícil para todo mundo, foi um período complicado, mas uma das coisas que veio para ficar são esses encontros virtuais. Sim. Essas salas de reuniões em que a gente pode se aproximar mais do pessoal do interior e da Grande Porto Alegre. Né? Nós temos também no site o canal de denúncias, nós temos como as pessoas entrarem em contato conosco para conversar. A gente sempre tem, não digo 24 horas por dia, mas a gente procura estar 20 horas disponível. O horário que a pessoa precisar, a gente abre uma sala virtual para conversar com total sigilo, mas a gente precisa saber das demandas, a gente não tem bolinha de cristal. Né? E uma coisa importante que vem junto com tudo isso são os delegados, né, os delegados sindicais, os delegados regionais. Passando agora esse período, né, nós temos 120 dias para realizar esse processo eleitoral. Queria, Laura, que tu aproveitasse para reforçar essa importância, né, de nós termos esses olhos e esses ouvidos, que muitas vezes para os patrões são muito mal interpretados, mas não é que às vezes é muito mais fácil tu sentar e conversar com teu colega o que tu está passando, o que tu está sentindo, do que tu não sabe como é que tu vai ser recebido pelo teu chefe, né?
às vezes a própria pessoa não dá essa liberdade de receber o seu funcionário. É isso, são com essas pessoas, esses delegados e essas delegadas, que a gente consegue saber melhor como está o funcionamento das empresas. Saber como poder agir, como poder auxiliar, como poder levar adiante as diferentes demandas. O nosso sonho de consumo, se eu posso dizer assim, é ter um delegado e uma delegada em cada uma das redações em todo o estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos agora apenas a eleição dos delegados sindicais, que são os delegados das redações de todo o estado do Rio Grande do Sul. Os delegados regionais, a eleição é feita de 3 em 3 anos. Nós temos só a situação específica de Pelotas, né? Que nós não tivemos uma chapa, então nós vamos ter que fazer uma eleição para a delegacia de Pelotas agora, e também podemos incluir as delegacias que nós não conseguimos ter. Exatamente. Parceiros. Então, se alguém do interior do estado, de alguma das nossas regiões que a gente atende nas nossas delegacias, tenha interesse em concorrer, o momento é agora. As redações que queiram vir conosco para construir junto a pauta de negociação coletiva de trabalho de 2023, 2024, o momento, desculpa, 2024, 2025, o momento é agora. Né? É agora que a gente pode sentar, construir, porque se nós já estivermos com as cláusulas encaminhadas, nós já podemos, nas reuniões das comissões paritárias, levantar os assuntos para a patronal, e na hora da gente avançar, a gente já tem um caminho construído. Não, isso eu acho que é um testemunho que eu posso dar, que é uma diferença brutal quando tu trabalha com temas que vieram, como a gente enfrentou, assim, esses assuntos que vieram das nossas conversas. É muito mais confortável e muito mais fácil a gente negociar quando tu sabe que tu está defendendo efetivamente alguma coisa que as pessoas querem. E a gente só vai saber o que efetivamente as pessoas querem se elas nos disserem. É importante que elas falem conosco. Então, muitas vezes, assim, às vezes eu não gosto muito da expressão denúncia e tal, porque assim, para o imaginário de alguns jornalistas, assim, o sindicato é um negócio que só vai criar problema. Sim. Na verdade, nós resolvemos problemas. Exatamente. Exatamente o contrário, entende? O papel do sindicato é resolver problema, não é criar. Entende? Então, assim, e para isso, assim, o fato de saber que existe um problema não significa que tu é inimigo da empresa ou que tu é inimigo do empregador. Muitas vezes o empregador não sabe, outras vezes ele sabe, mas nem que aquilo está causando o dano que efetivamente está. Então, assim, conhecer os problemas não se trata de assim, sair fazendo denúncia, atacar ninguém. Não, a gente precisa saber quais são os problemas para tentar resolvê-los. É uma coisa super simples. E isso só se resolve com a categoria conversando conosco, nos passando informação. Não, e até vou aproveitar e vou fazer um comentário que hoje, quando nós estávamos mais cedo aqui, eu recebi um contato de um veículo de comunicação que há algum tempo nós fizemos algumas conversas com recursos humanos de situações que estavam acontecendo, né? E fomos muito bem recebidos pelo RH, e hoje veio um convite para a gente participar da Semana CIPAT deles. Então, é isso. Entendeu? Eu acho que isso é uma vitória para nós, né, para a nossa categoria, e para eles isso também é muito importante. Eles se sentiram né, que, de alguma forma, a conversa fluiu, né? Nós levamos informações que eles não tinham, e eles nos chamaram para pedir, inclusive, que a gente monte uma equipe, que leve alguém que possa falar sobre assédio, e eu achei isso muito legal. Foi uma surpresa muito boa para começar. Não é só surpresa, é resultado direto da nossa negociação coletiva. Com certeza. Porque a gente incluiu, um dos nossos pedidos era incluir nos temas da CIPAT e da CIPA a questão do assédio. Então, assim, esse que é legal. Então, isso é muito legal. Quando a gente faz a negociação coletiva com respaldo, a gente está colocando temas que são de interesse efetivo da categoria e dos empregadores. Então, isso que tu relatas assim, é resultado do nosso trabalho, do teu trabalho, do trabalho da Laura. É por isso que vai ser discutido na CIPAT, porque a gente conseguiu colocar na convenção coletiva. Agora é lei para nós. É lei para nós. Não, e até o interessante é que esse veículo em específico, né, eles já estavam conversando com a gente antes, quando a convenção coletiva estava em andamento, e hoje veio o convite oficial. Então, assim, eles tomaram a frente, perfeito. Que é muito legal, e que venham outros, né, com outros veículos com esse mesmo objetivo. Porque aí também, para o funcionário que está com medo, que acha que o sindicato só quer complicar, ele se sente mais à vontade para chegar. Porque, afinal, é o patrão que está convidando, né, para esse debate. Certeza. É bem isso, bem isso. Tem um relato, assim, né, que hoje, estando próximo do Cindy Jorge, eu consigo ver a importância da convenção coletiva, que era um dos principais produtos, né, do sindicato.
E eu sinto falta, dentro das cadeiras de ética, né, do jornalismo, dos professores trazerem esse assunto da importância da coletividade, né? Eu queria saber de vocês, assim, uma fala breve nesse sentido, né? Falando sobre a importância do estudante, né, que está sendo formado, entender a importância da coletividade, a importância da convenção coletiva, né? Porque isso também é democrático. Isso que a gente está fazendo aqui, essa troca de ideias, para mim, que estou estudante, é uma aula. Então, eu gostaria que isso se estendesse aos demais estudantes, né? E que eles se aproximassem para entender a convenção coletiva, que por hora, a imagem de sindicato no Brasil já é muito batida, né? As pessoas já têm uma opinião formada. Mas quando eu entendo que eu tenho um sindicato que está debatendo por mim, que está se empenhando em prol da categoria, isso me fortalece enquanto estudante que vou entrar em mercado daqui a pouco. Eu queria ouvir de vocês. E isso, inclusive, Alandra, é muito bom saber essa tua necessidade, porque eu vou te colocar a minha experiência enquanto eu era estudante. Eu via o sindicato de uma outra forma, o sindicato estava dentro das universidades. Nós participávamos de aulas inaugurais, a gente discutia questões específicas que iria ser sobre ética, sobre o funcionamento. Por exemplo, hoje em dia, muitos colegas nossos saindo assim, com o seu diploma na mão, sem saber que precisa ter o seu registro profissional para exercer a profissão. Né? E isso eram as situações que o sindicato levava dentro das universidades para orientar os nossos futuros parceiros, futuros colegas de profissão. Né? E isso é um trabalho que a gente precisa voltar a colocar a mão na massa. Isso é fundamental. Voltar a fazer um contato com todas as faculdades de comunicação, colocar o sindicato de volta dentro das universidades, nem que seja com uma conversa breve com os colegas, e dizer que o sindicato está aberto também para os estudantes. A gente quer vocês aqui dentro. Porque vocês precisam se preparar para pegar esse trabalho que foi feito até agora, porque nós estamos aqui hoje em dia, porque houve várias outras pessoas antes de nós que doaram também a sua força de trabalho para fazer com que o sindicato chegasse onde ele está hoje em dia. Ele não chegou hoje em dia, ele não está com 80 anos do nada. Teve muitas pessoas muitas outras gestões que estiveram aqui dentro fazendo esse tipo de trabalho. E nós precisamos preparar as próximas gerações também, para que isso não morra. A gente não pode chegar ao ponto do que muitos governos queriam antigamente, que é entregar a chave do sindicato para o Ministério do Trabalho e dizer que não tem como funcionar. Não, nós vamos fazer com que o sindicato continue funcionando e vamos tentar com que cada vez mais ele se fortaleça para que a tua geração possa vir para cá e continuar esse trabalho da melhor forma possível. Exatamente. Fortalecer é fácil, né? E tu levantaste um ponto que é absolutamente fundamental, clarear para as pessoas que assim, mudou a vida, entende? Assim, hoje a convenção coletiva, ela sempre foi importante, mas agora ela é de uma importância vital, porque ela vale mais que a lei. E as pessoas têm que ter noção disso, que quando nos mandatam para ir para a mesa, a nossa responsabilidade é gigantesca. Sim. Porque nós estamos escrevendo normas que serão aplicadas para todo mundo. Por isso que eu sempre digo e repito, assim, a participação, a informação é absolutamente essencial, porque a gente não pode fazer uma lei do nada, entende? A gente tem que fazer essa lei a partir de coisas que nos chegam da categoria. É importante isso, que esse fluxo de informações é absolutamente fundamental, porque a Viviane e a Laura são, na verdade, congressistas, por assim dizer, porque fazem as leis que vão se aplicar aos jornalistas e aos empregadores dos jornalistas. E é uma enorme responsabilidade. E ela só se resolve com a participação das pessoas. Sim. Nós não somos mágicos, nós não podemos fazer as coisas sozinhos, nós precisamos, e esse ano foi legal por isso, assim, quando nos deram a matéria-prima para trabalhar, boa, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Sim. Quanto melhor for a matéria-prima que nos for passada pela categoria, melhor vai ser o nosso trabalho. Óbvio que a gente tem limites, nós somos pessoas humanas. É aquela coisa que assim, é uma redundância dizer assim, mas a experiência a gente só adquire praticando, só Sim. com a experiência, entende? Então, assim, essa experiência que essa diretoria passou aqui vai ser super marcante, importante para o seu futuro, como é que ela vai avançar daqui para frente. Assim. E nós todos, entende? Assim, nós temos um marco importante para seguir daqui adiante. E é vital, eu acho que isso é importante. Assim, nós precisamos das informações da categoria, a gente precisa saber o que a categoria quer para poder, exatamente, para poder representar lá. E isso, assim, para tu levar para a faculdade, essa questão da convenção coletiva é diferente do que era antes. Não era assim antes. Antes a convenção era subsidiária.
Hoje ela é mais importante, ela vale mais do que a CLT. Então, seja, dependendo do que a gente contrata, a gente revoga a CLT. Então, não adianta nada ter só noções de CLT sem entender que o processo de negociação coletiva talvez seja mais drástico do que o processo legislativo lá de Brasília, do Congresso Nacional. E por isso que é importante essa participação dos estudantes, como o Alander, né, faz, e é fundamental a participação e a formação de delegados sindicais dentro dos veículos. Por quê? Porque aí a gente consegue aproximar. Nós tivemos informações para a construção dessa vez do que saiu desses encontros, Exatamente. dessas experiências que nós da diretoria trocamos com essas pessoas, né? E aí a gente tem realmente material para te apresentar, Exatamente. né? E a gente conseguir encontrar um Transformar em cláusula o pedido das Exatamente. pessoas. Exatamente. E só para relembrar que uma das cláusulas que a patronal queria retirar da Convenção Coletiva de Trabalho sobre direito de imagem não foi retirada porque nós consultamos os colegas repórteres fotográficos que disseram não mexam nisso. Exatamente. Essa cláusula é Mas importante diga-se de para nós. passagem, eu recomendo muito que os repórteres fotográficos se organizem, porque o patronato vem com força de novo com isso. Eu não tenho dúvidas que dessa vez, por razões que não é o caso de se aprofundar aqui, até ficou trancado. Mas acho que alguns veículos fazem muita questão de acabar com isso. Portanto, Bom, para finalizar, então, eu queria uma mensagem de cada um de vocês, né, sobre esse nosso momento de vitória, né? Laurinha. Eu digo que a gente começou a batalha inicial e vamos agora para a guerra. A gente deu o primeiro passo. Acho que cada um está de parabéns da nossa comissão, da Convenção Coletiva de Trabalho. Todas e todos que participaram deram o seu melhor dentro do seu tempo, e isso foi o mais importante. A gente aprendeu a respeitar o limite e a forma de agir de cada uma de nós, né? E eu espero que a gente continue com esse espírito, que é com esse espírito que a gente vai poder avançar para na próxima convenção coletiva ter mais direitos garantidos, mais cláusulas anexadas de situações sociais que a gente quer discutir com a patronal, e que os nossos colegas estudantes ou profissionais da área estejam aqui conosco para poder ter seus direitos garantidos pelo sindicato. Porto. eu acho que a mensagem mais importante é para a categoria entender que o sindicato não existe para criar problema. O sindicato existe para resolver problemas. E para resolver problemas, a gente precisa conhecer quais são os problemas. E, portanto, a participação é fundamental. Assim. O processo de negociação é um processo riquíssimo. Ele pode ser tenso, pode ser aquilo, mas o resultado qual é? É chegar a um acordo. E esse é todo o sentido do que se faz. Entendeu? A gente procura chegar a uma solução, procura resolver um problema. Inclusive, às vezes, o problema nem é nosso. O problema é do empregador. Sim. Entendeu? Então, essa ideia da categoria, pensar o sindicato a partir de um outro ponto de vista, entende? Não essa coisa que ficou arraigada, que são os criadores de problemas, que são os chatos. Isso eu acho que até na universidade tem um pouco dessa coisa. E é justamente o oposto, entende? O nosso trabalho é exatamente o contrário desse. É chegar a pegar uma situação super complicada numa redação, às vezes tem uma pessoa sofrendo muito, resolver aquele problema, que vai resolver depois o problema de todo mundo, da empresa, etc. A empresa fica mais saudável resolvendo uma doença que está ali dentro. Então, esse eu acho que é um pouco o nosso papel. Assim. E acho que é um aprendizado que nós vamos aprofundar com essa comissão paritária. Eu estou muito otimista, acho que é importante que a gente invista nisso e talvez até convidando estudantes para participar, para dar uma olhada no como é que é esse sistema. Acho que isso é super importante. E é isso, assim, é só o começo. Assim, como disse a Vivi, assim, na verdade, nós vamos recomeçar o trabalho que ele terminou. Claro, nós vamos dar uma respirada. Assim. Esse fim de semana deu para dar uma respirada, eu pelo menos. Mas assim, a partir da próxima, já vai começar o trabalho preparando o ano que vem. Entende? Assim, e um dos objetivos talvez seja não deixar que a negociação comece tão tarde. Sim. Que a gente possa conversar com um pouco mais de tempo, porque a gente tentou esse ano. Sim. Nós tentamos, entregamos a pauta cedo, mas por contingência, não saiu IPC, NPC, Então, talvez agora até em função das próprias reuniões, né, da comissão paritária, eles tenham acesso a
ou melhor, eles têm uma disponibilidade, porque acesso eles tiveram, de ler, né, essas coisas que nós encaminhamos, que depois nós somos surpreendidos. Mas foi muito rápido, foi muito em cima, porque o material estava pronto, né? Mas eles não, e assim, tem um dirigente sindical que eu trabalhei antes com ele, ele usava uma expressão que eu adorava, assim, quanto maior a área de atrito, melhor. Porque se a área de atrito for muito pequenininha, vai ser que nem uma faca, que vai passar e cortar. Sim. Se tu tiver duas lajes que se encostam, elas não vão se arrebentar, entende? Então, assim, a gente aumentar a área de atrito não significa aumentar o problema, claro, mas aumentar a possibilidade de solucionar as dificuldades que a gente enfrenta. Porque só passar uma faca corta, agora tu fazer assim não corta. Entende? Então, atrito não é um problema, é uma solução. Alander? Meu recado é de agradecimento à presidenta, ao Dr. Porto, à Vivi, e dizer que eu tenho o maior orgulho dessa carteira aqui. Eu adquiri, logo que eu entrei, eu me sindicalizei. E eu queria deixar um recado para você que é estudante e não se sindicalizou ainda. Entra no site, né, faça contato com a gente, você recebe uma carteira dessa e, além de tudo, recebe todo esse respaldo aqui que eu estou tendo hoje como estudante. Essa oportunidade está no A Palavra é Tua. Para mim é gratificante e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por lutarem pela nossa classe e pelo nosso futuro. Valeu, obrigado. Bom, eu, para finalizar, queria agradecer também, que eu aprendi muito com vocês, né? Já estou pensando na próxima mesa. É isso aí. Já estou animadíssima, tá? Muito obrigada, pessoal. Valeu, obrigado. Graças.